O TSE manda retirar das redes sociais o vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores em Brasília. Lembra desse vídeo, daquele encontro que aconteceu em julho? E nele, o presidente fez ataques ao sistema eleitoral. Quem traz os detalhes pra gente agora, direto de Brasília, é o Márcio Rocha. Fala aí, Márcio. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell, determinou que fosse retirado da internet, em um prazo de 24 horas, o vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, realizada no mês passado no Palácio da Alvorada. Pela decisão, tanto as redes sociais da internet quanto a TV Brasil, que é controlada pelo governo, deve retirar do ar o vídeo do encontro. Para o ministro, que também é corregedor-geral da Justiça Eleitoral, a divulgação do material pode ser um meio abusivo a ser utilizado para a conquista de votos. Para ele, há um risco evidente de irreversibilidade do dano causado em razão da disseminação de informações falsas relativas ao sistema de votação e totalização de votos. Ainda no TSE, a ministra Maria Cláudia Buchianeri determinou a remoção de um vídeo publicado pela CUT, que associa Jair Bolsonaro às mortes causadas pela Covid-19. Com o título O Messias do Apocalipse, a peça apresenta imagens de hospitais e cemitérios, além de declarações do presidente minimizando os impactos da pandemia. A relatora do caso atendeu a um pedido do PL e apontou uma possível propaganda irregular, porque, segundo ela, a legislação proíbe a divulgação de material com conteúdo eleitoral em canais de pessoas jurídicas nas redes sociais. Na campanha ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, que foca essa campanha em Minas Gerais, esteve ontem em Belo Horizonte. A gente tem falado tanto, sobre como os principais candidatos, em especial o atual presidente e o ex-presidente Lula, têm olhado diretamente para o Sudeste, mas em especial para Minas Gerais. Desde a redemocratização, Minas Gerais é o estado que define, aquele maior termômetro do país. Quem vence em Minas, vence a eleição, claro, pelo menos. Claro que isso não é um determinismo, Mas não é, exatamente. Minas Gerais é um estado tão plural que até o nome é no plural, É verdade. São as Minas Gerais. Tem um pouquinho de Bahia, um pouco de Rio, um pouco de Espírito Santo, um pouco de São Paulo, um pouco de Planalto Central. Ali tem de tudo em Minas, É verdade. Mas, enfim, quando a gente olha para o histórico é esse, Quem venceu em Minas venceu a eleição presidencial. Ontem, o presidente Bolsonaro voltou a comparar os números do atual governo com os do PT, destacando a melhora no quadro econômico, com queda da inflação e do desemprego. Os números da nossa economia fazem sucesso no mundo todo. A taxa de desemprego tem caído mês a mês. O nosso PIB tem crescido cada vez mais. Damos esperança à nossa população. Hoje, Auxílio Brasil, que não é mais, em média, R$190. Só no mínimo R$600. Além do discurso sobre a economia, os ataques a Lula deverão ser o mote da propaganda eleitoral de Bolsonaro à reeleição, propaganda que começa amanhã. A ideia da campanha é associar o adversário a escândalos de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão, lembrando que ele já foi preso. Aliás, Sheila, durante a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral começa às 7 horas da manhã, a gente chega mais tarde, A gente não precisa estar aqui até às 7h25, não é isso? Mentira. É? Não. O que acontece nesse horário? A partir de amanhã, Começa a campanha eleitoral no rádio e na TV. No rádio, entre 7 e 7h25 e do meio-dia ao meio-dia e 25, mas, diferentemente do que o Luiz Megali estava achando, estaremos por aqui às 7 horas da manhã, apostos para os nossos ouvintes. Então, se você tem o hábito de nos acompanhar pelo rádio, pelo radinho do carro, rádio de casa, pelo dial, ali fica o horário eleitoral, por determinação da lei. Mas nós seguiremos com o nosso noticiário normal em outras plataformas. Então, se você quiser continuar nos fazendo companhia, é só você mudar. Pode baixar o Band Play, aplicativo em que você consegue acompanhar todas as rádios do Grupo Bandeirantes, inclusive a Band News FM. Se você não tem, baixa aí no seu celular, vá até a loja de aplicativos e rapidinho você faz um cadastro e baixa. Também estaremos com programação normal no nosso site, bandnewsfm.com.br, no Facebook, no Twitter e também, claro, no nosso canal do YouTube. Por lá você também acompanha com imagens, tá bom? E aí, na imagem você coloca na TV da sua casa, por exemplo, no celular, no carro, enfim, você consegue acompanhar normalmente lá no canal Rádio Band News FM. Gente, no carro é baba. Se eu consigo, Isso. Você consegue. Geralmente o rádio desses carros mais modernos, e quando eu digo mais modernos, é de 10 anos pra cá. Tem um botãozinho escrito ali, mídia, média, alguma coisa assim. Tem um botão escrito rádio, que você clica para ouvir o rádio, e o outro que quem não utiliza esse recurso talvez jamais tenha usado. Mas está escrito lá, média ou alguma coisa assim.
Você clica ali, aí ele vai pedir a fonte, por onde o seu celular está ligado no rádio. Se for um cabo de USB, você clica USB. Se não estiver ligado o cabo de USB, você clica Bluetooth e pronto. Aí o que está no celular vai para o rádio, você ouve pelo rádio do carro da mesma maneira que faz todos os dias, então não muda nada. E amanhã, a gente já tem uma surpresinha aqui, porque amanhã não é dia de Dora Kramer, né? Ela tá conosco de terça a quinta, mas ela fez questão mesmo. É, porque a gente sempre tenta emplacar a Dora Kramer às sextas-feiras e às segundas, nunca cola, né, com ela. Isso, dessa vez ela falou, essa semana vai colar, porque hoje tem a entrevista do Lula, no Jornal Nacional, e a Dora faz questão de comentar, então ela estará conosco exatamente nesse horário. Isso. Tá? Ali pelas 7h10, o Giro de Manchetes, e depois a Dora. Então esteja conosco também. Tá treinando já, vai pro YouTube agora, ver se funciona, pra amanhã a coisa tá acertadinha, beleza? Isso. Já falamos de Bolsonaro, agora é hora de falar do ex-presidente Lula. A campanha a petista busca o diálogo com empresários do mercado financeiro e do agronegócio. A ideia é reduzir resistências dos setores que estão mais alinhados com Bolsonaro. Na última terça-feira, em encontro com empresários do ramo da construção, Lula prometeu a retomada de obras. Tem muitas obras que foram paralisadas depois que o PAC deixou de ser alimentado como uma política pensada e levada a cabo pelo governo. Nós vamos retomar todas as obras que tiverem condições de ser retomadas. Sem campanha na rua ontem, Lula passou o dia gravando programas para a propaganda eleitoral e deve exaltar os feitos dos dois governos dele, além de expor resultados negativos do atual, como a inflação dos alimentos e o aumento da pobreza. De novo, hoje à noite, o ex-presidente participa da sabatina do Jornal Nacional na TV Globo. Em Curitiba, Ciro Gomes, do PDT, visitou uma ocupação de família sem teto e falou sobre a regularização fundiária e geração de empregos. Desapropriar, tirar a ameaça do despejo e fazer a infraestrutura desses bairros, saneamento, drenagem, microdrenagem, construção civil, recuperação e construção de moradia popular, porque isso também vai responder àquela grande meta do meu projeto, que é gerar 5 milhões de empregos em 2 anos. Em São Paulo, Simone Tebet, do MDB, esteve na Fundação Abrinq, que luta pelos direitos da criança e do adolescente, e afirmou que está trabalhando em um projeto para reduzir a miséria caso seja eleita. Nós teremos metas para cumprir e o governo federal não poderá fazer determinados gastos, ampliar gastos, investir em outras áreas específicas se ele não cumprir essa meta. Ou seja, é para que sobre recursos para que a gente possa realmente erradicar a miséria. E falta muito pouco, 3 dias só, 3, isso, para o debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto. O primeiro, tão aguardado encontro, está marcado para domingo agora, às 9 da noite. Será realizado por uma rede de emissoras que inclui o Grupo Bandeirantes, que vai sediar o encontro vai ser aqui no estúdio, que está prontinho, a TV Cultura, o Jornal Folha de São Paulo, o portal UOL, além do Google. No Grupo Bandeirantes, o debate conta com a força e a credibilidade da própria TV aberta, de nós aqui na Band News FM, da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, dos canais internacionais, das mídias digitais. A nossa cobertura começa às 7 horas da noite, com a apresentação minha, da Sheila e da Carla Bigato, além de vários repórteres trazendo todas as informações e acompanhando a chegada dos candidatos, assessores, apoiadores, etc. O confronto vai colocar lado a lado Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Felipe Dávila e Soraya Tronic. Depois da nota oficial da campanha Brasil da Esperança comunicar que ainda não confirmou oficialmente a participação de Lula no debate da Band, fontes do comando petista confirmaram que o ex-presidente está decidido a comparecer. Só que eles acrescentam que a posição do comando da campanha é de que ele irá ao debate se Bolsonaro for. Bom, e Bolsonaro? Fontes do Planalto informam que o presidente quer participar e a maioria dos seus assessores defende a sua presença no debate, até porque ele precisa ganhar votos. A decisão oficial, porém, da campanha de Bolsonaro ainda não saiu. Estamos, obviamente, em negociação e estamos aguardando também uma posição oficial das duas campanhas. O TSE volta a discutir a segurança no dia das eleições. Quem vai trazer mais informação de Brasília é o Rafael Procópio. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu com comandantes gerais das polícias militares dos estados nesta quarta-feira. A reunião foi convocada de maneira extraordinária, ainda na noite de terça, e incluída na agenda do ministro.
O principal assunto foi a segurança das eleições e possíveis ações que a polícia pode tomar durante o pleito. Entre o que foi debatido, o ministro pediu aos policiais uma eventual restrição ao porte de armas para a categoria de caçadores e similares no dia da votação. Em entrevista ao Estadão, o presidente nacional do Conselho dos Comandantes, Paulo Coutinho, disse que não houve consenso quanto ao pedido, pois a decisão é de competência judicial e não cabe aos policiais opinar. Em julho deste ano, parlamentares da oposição pediram ao TSE que o porte de armas fosse suspenso durante as eleições. No Rio de Janeiro, o TRE proíbe o repasse de verbas do fundo eleitoral para Daniel Silveira. O deputado que concorre ao Senado é considerado inelegível pelo Ministério Público Eleitoral. Pedro Dobal. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio aceita o pedido do Ministério Público Eleitoral e determina que o deputado Daniel Silveira, do PTB, não faça uso dos recursos de campanha até que a candidatura dele ao Senado seja julgada pela Justiça Eleitoral. Silveira, porém, vai poder utilizar o horário eleitoral gratuito normalmente. O pedido de impugnação da candidatura, protocolado na semana passada, será analisado pelo TRE até o dia 12 de setembro. Em nota, Daniel Silveira classificou a decisão como militância e disse que tem o pleno direito de ser candidato. Uai, Tudo bem, o TRE pode argumentar que o prazo vai até 12 de setembro. Mas o tribunal poderia ter nos poupado desse ridículo, né? E pelo menos tomar uma decisão. Ele antes pode do início da campanha eleitoral em rádio e TV. Exato, não é porque o prazo vai até 12 de setembro que você precisa decidir no dia 12 de setembro. Você pode decidir antes. Olha, ele vai poder concorrer porque a graça concedida pelo presidente é plena e anula, esse é o nosso entendimento, daria até tempo do STF se pronunciar. Ou não. Não pode. Tá bem aqui, tá escrito aqui que a graça vale para livrá-lo da cadeia, mas não das punições eleitorais. Pronto. A gente começava o período de campanha eleitoral no rádio e na TV sem estar pendurado nessa brocha. Agora a gente vai ver o Daniel Silveira na TV, dia sim, dia não. Dia sim, dia não, né? Um dia presidencial e governo do estado, outro dia legislativo. Isso. Dia sim, dia não, sem saber se ele é candidato de fato. Né? Mais um ridículo, mais uma pro FEBEAPA, festival de besteiras que assola o país. A gente poderia ter passado sem mais essa. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal acesso às investigações contra 8 empresários que apoiam Bolsonaro e são acusados de defender um golpe em caso de vitória de Lula nas eleições agora de outubro. Na manifestação, a vice-procuradora-geral Lindora Araújo ainda fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, por não ter aguardado um posicionamento do órgão antes de autorizar essa operação a pedido da Polícia Federal. As investigações acontecem dentro do inquérito que apura a existência de milícias digitais e a Polícia Federal ainda trabalha para concluir a perícia nos celulares e computadores que foram apreendidos com os empresários. Todos tiveram um sigilo bancário quebrado e as redes sociais bloqueadas por um suposto incentivo a atos antidemocráticos em um grupo de WhatsApp. Bom, apesar de Moraes ter o apoio público e institucional de colegas no STF, uma ala defende que é preciso baixar o tom. Dentro do governo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que a operação realizada em 5 estados beira o totalitarismo. Em Minas Gerais, Jair Bolsonaro disse que tem contato com os empresários Luciano Hang, da Avan, e Meyer Nigri, da Tecnisa. E ao criticar a operação, ironizou os signatários da Carta em Defesa da Democracia. O que aconteceu no tocante aos empresários agora, esses 8 empresários, 2 eu tenho contato com eles, Luciano Hang e o Meyer Nigri. Cadê aquela turminha da Carta pela Democracia? A gente sabe que épocas de campanha continuam lobos em pele de cordeiro. Acreditar que eles são democratas e nós não somos? Cadê a turminha da Carta pela Democracia? Todos os investigados negam qualquer tipo de ato antidemocrático e Luciano Hang, da Avan, chamou de censura o bloqueio das redes sociais dele. José Cury, do Barra World Shopping, disse que sempre foi defensor da democracia e da liberdade de expressão e de pensamento. Afrânio Barreira Filho, do Coco Bambu, Meyer Nigri, da Tecnisa, e Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, também negaram ter defendido um golpe de Estado. Marco Aurélio Raimundo, da Mormais, se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos. A assessoria da Sierra, empresa de Luiz André Tissot, disse que não vai se manifestar. Já José Isaac Pérez, da Multiplan,
não quis comentar as acusações. E ontem a gente já falava um pouco sobre isso, não é, Megali? Sobre a necessidade de colocar a bola no chão e entender exatamente que documentos ou que informações o ministro Alexandre de Moraes tem em mãos para justificar essa operação, para que a gente possa compreender se essa operação tem elementos que a fundamentam ou se houve abusos. Pelas informações que a gente tem até aqui daquilo que foi publicado, ali, naquelas informações, você pode chamar do que for. Você pode não gostar, você pode falar que é gente que ali está defendendo um absurdo, que é um ato antidemocrático, que é contra a democracia, tudo isso... É deplorável, desprezível. Exatamente, você pode achar tudo crime. isso, mas não é crime. Ali, pelo menos aquilo que foi publicado. Por isso é importante que o ministro Alexandre de Moraes ou venha a público ou também volte a se manifestar naquilo que for possível, respeitando o sigilo de justiça e tal, para que a gente compreenda exatamente qual é a dimensão do que a gente está falando, né? De que crime a gente está falando. Tem crime? A gente não sabe ainda, né? Com os elementos que há até agora. Exato. Tudo vai depender do teor dessas conversas, dos elementos que Alexandre de Moraes tem em mãos e que nós não conhecemos, né? Ontem, no Jornal da Band, o Eneg usou uma expressão que eu endosso aqui. Se essa operação for baseada naquilo que a gente sabe, o Alexandre enlouqueceu. Eu não acho que o Alexandre de Moraes tenha enlouquecido. Então, eu quero crer que ele tenha elementos em mãos para justificar uma ação espetaculosa como essa. Porque não adianta, porque a gente não gosta daquilo que foi dito, e eu não gosto nem um pouco daquilo que foi escrito, aliás, acho uma conversa desprezível entre esses candidatos, entre esses empresários. Não é por isso que a gente tem que abrir mão do Estado Democrático de Direito. Esse Estado vale para nós e tem de valer para as pessoas que nós desprezamos. Caso contrário, Estado Democrático de Direito não é, né? Você querer que o Brasil seja palco de um golpe, desejar uma intervenção militar, não é um crime. Agora, se houver mensagens ali que mostram que esses empresários agiram de alguma maneira, de maneira institucional, com financiamento, com aluguel de carros de som e de transporte de eleitores, aí a coisa muda de figura. São pessoas que estão conspirando para um golpe de Estado. Aí a gente entra já no terreno do Código Penal. Agora, tem outra coisa. Se fica provado ali por essas mensagens que esses empresários eventualmente, Sheila, financiaram, digamos, 2 trios elétricos e 25 ônibus para transportar apoiadores do presidente pro protesto de 7 de setembro. Também vai depender da intenção, né? Se eles estiverem dizendo ali, vamos ajudar com a logística para apoiar o projeto de reeleição do nosso presidente, é uma coisa. Vamos apoiar esse protesto que pode ser o gatilho inicial para um golpe de Estado no Brasil, é outra. Então a intenção também tem que ser levada em conta aí. Aguardemos, né, a divulgação do que Alexandre de Moraes tem em mãos. Dependendo do que sair dali, ou é algo muito grave, ou também é. Só que muito grave no sentido da decisão tomada pelo ministro do STF. Que aí sim, nesse caso, eu vou ser obrigado a concordar com o ministro da Justiça, beira sim o totalitarismo. Mas aguardemos. Muitos ouvintes se manifestando sobre isso, tá, minha gente? Tem alguns ouvintes questionando, falando, poxa, vocês estão defendendo impunidade? Não, a gente está defendendo o cumprimento da lei. Pelo contrário. Né? Cumprimento da lei. É isso. Eu não gosto nada do que todos aqui acham desprezível, como disse Megali, tudo aquilo que eles defendem nessas conversas privadas. Mas é o que a gente conhece até aqui dessas mensagens. Aliás, né? a definição de liberdade de expressão, pobre liberdade de expressão, que tem sido tão vilipendiada e usada de maneira incorreta aqui no Brasil, é você defender a liberdade de barbaridades serem ditas por pessoas de quem você não gosta. Caso contrário, liberdade de expressão não é. É muito fácil a gente ficar ouvindo coisa que a gente só gosta. É isso. A gente testa a nossa tolerância quando nos deparamos com barbaridades como essa. Mas é preciso separar também o joio do trigo. Aliás, trigo aí não tem, né? São joios diferentes.
a barbaridade e o crime. A barbaridade a gente tolera, o crime a gente combate. Vamos em frente? Vamos em frente. Um laudo aponta que o modelo Bruno Krupp não freou antes de atropelar e matar um adolescente no Rio de Janeiro. Aliás, como já apontavam as imagens, né, de câmeras de segurança da região. Cristiano Pinho conta os detalhes. Os laudos de exame da moto do modelo Bruno Krupp e do local do acidente onde ele matou um jovem de 16 anos atropelado revelam que o influenciador digital não chegou a frear o veículo. A análise da Polícia Civil indica que Krupp conduzia a moto em uma velocidade entre 126 e 152 km por hora na Orla da Barra, na Zona Oeste, quando atingiu João Gabriel Cardim Guimarães. O limite de velocidade estabelecido para o trecho é de 60 km por hora. O documento confirmou ainda que a iluminação da pista estava boa. A defesa de Bruno Krupp afirma que é comum a direção em alta velocidade no local devido ao alto índice de roubos na região e que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres e com um sinal verde para automóveis. O modelo está internado no Hospital Penitenciário de Jericinó. Na região metropolitana de Curitiba, o motorista admite que bebeu antes de um acidente que matou 2 amigas. Ângelos Fire. Murilo Ferreira, o motorista do carro que se envolveu em um acidente na última sexta-feira em Contenda, na Grande Curitiba, admitiu que bebeu 2 copos de vodka momentos antes de capotar o carro na BR-476. 2 jovens que estavam com ele no carro morreram na hora, Gabriele Sobota, de 22 anos, e Pamela Sitnek, de 19. O homem de 26 anos prestou depoimento ontem na delegacia da Lapa, na Grande Curitiba. A Polícia Civil informou que vai ouvir outras testemunhas e que aguarda a finalização dos laudos. A defesa de Murilo foi procurada, mas não se pronunciou sobre o assunto. A polícia do Rio de Janeiro ainda procura por 2 dos 4 jovens desaparecidos em Nova Iguaçu. Ontem, infelizmente, mais um corpo foi identificado. Marcos Sadoc acompanha esse assunto. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros mantêm as buscas pelos corpos dos 2 jovens que seguem desaparecidos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A família de Adriel Andrade Bastos, de 24 anos, reconheceu o corpo dele nesta quarta-feira no IML. A mãe da vítima, Andréia Andrade Lopes, conta que identificou o filho por uma tatuagem no pescoço. A gente quer muito que encontre, né? Mas quando a gente sabe que encontrou e a maneira que encontrou, é muito doloroso. Adriel foi encontrado no Rio Capenga, perto de onde estava o corpo de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, reconhecido por parentes na terça. Douglas de Paula, de 22 anos, e Jonathan Aleph, de 28, seguem desaparecidos. Os bandidos, apontados como responsáveis pelo sequestro e assassinato dos jovens no último dia 12, morreram em confronto com a polícia no sábado passado. Ainda no Rio de Janeiro, o caso do músico detido injustamente pela 2ª vez. Agatha Meirelles. Depois de ser levado detido pela polícia pela 2ª vez por um crime que não cometeu, o violoncelista Luiz Carlos Justino, enfim, tem o nome retirado do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça. O músico, inocentado há mais de um ano, foi levado para a delegacia após ser abordado em uma blitz porque havia, por um erro, um mandado de prisão em aberto contra ele. Luiz estava voltando do futebol com amigos em Niterói, na região metropolitana, quando foi parado e detido na segunda-feira passada. Ele afirma ter medo de sair de casa depois de tantos traumas. E como é que eu fico agora? Eu não posso sair de casa, porque toda vez que eu vou sair de casa, tem 2 semanas que eu tô indo jogar bola com os jogadores. Na 2ª semana aconteceu isso. E fica uma parada muito desconstrangedora e muito absurda. Em setembro de 2020, o músico havia sido preso em outra blitz no centro de Niterói após ser acusado de um assalto à mão armada em 2017 por um reconhecimento fotográfico de uma foto que sequer deveria estar na delegacia. Ele se apresentava em uma padaria no mesmo horário em que o crime aconteceu. O violoncelista chegou a ficar detido 5 dias. Em São Paulo, reviravolta no caso de um ambientalista encontrado morto. Quem tem os detalhes é o Bruno Capozzi. A Polícia Civil prende 4 pessoas pela morte do ambientalista Adolfo Duarte, o Ferrugem, que foi encontrado na represa Billings, na zona sul de São Paulo, no começo de agosto. Segundo foi informado pela Secretaria de Segurança Pública, a vítima tinha sinal de asfixia mecânica e não de afogamento. Ferrugem trabalhava fazendo passeios pela represa e coordenava uma ONG de defesa do meio ambiente. Em depoimento à polícia, o grupo que o contratou afirmou que ele e uma das jovens caíram na represa após um tranco no barco e que os outros 3 passageiros jogaram colete salva-vidas. A jovem teria sido resgatada, mas o ativista desapareceu na água.
A justiça autorizou a prisão temporária do grupo, que nega qualquer agressão. Os 4 suspeitos devem passar por audiência de custódia hoje. No Paraná, a advogada repreendida por um desembargador... O que está acontecendo com esse país, Aquela cena né? é impressionante, gente. Dá uma raiva danada. O que está acontecendo? Onde foi parar a gentileza, a compreensão, a empatia? Bom, uma advogada foi repreendida de uma forma muito veemente por um desembargador depois que o bebê dela chorou numa sessão. Cleverson Bravo. A advogada repreendida depois que a filha dela chorou durante uma audiência virtual se disse ofendida como mulher e mãe, além de profissional do direito. Malu Borges Nunes, de 29 anos, participava de uma sessão com o Tribunal de Justiça do Amazonas. A advogada mora em Santa Catarina e foi repreendida por um desembargador. É uma sessão do tribunal, não pode ter cachorro latindo e criança chorando. Só se tiver alguma criança, coloque no local adequado, para não atrapalhar. Eu acho que isso é preciso ver a ética da advogada. Tá certo, doutora Malu? No local adequado, colocar a criança. Ela é mãe, tem um bebezinho. Um armário? Estava cuidando do bebezinho enquanto trabalha, né? Era uma audiência remota. E aí ele me sai com essa. Coloque a criança num lugar adequado. Comparou com um cachorro latindo. Isso. Alguém dirá que... mas são as regras. Sim, são as regras. Mas há maneiras de você lidar com as regras. E em sociedades civilizadas, algumas vezes a gente ignora determinadas regras que não servem para nada em nome da elegância, em nome da compreensão, em nome do companheirismo. Não custava nada esse desembargador ter pelo menos se pronunciado de uma maneira diferente. Coisa deselegante. Bom, em uma nova decisão, o governo exclui produtos fabricados na Zona Franca de Manaus do corte de IPI. Arthur Coelho. Diante da pressão estabelecida por representantes de entidades da indústria do Amazonas e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo federal decide reavaliar o corte de IPI imposto sobre produtos industrializados e excluir quase 100% dos itens fabricados na Zona Franca de Manaus. Ontem, o Ministério da Economia anunciou a medida que estabelece a redução do IPI em 35% para o restante do país. De acordo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade da pasta, Alexandre Iwata, o decreto acaba com a insegurança jurídica nacional e atende decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esse decreto tem justamente o intuito de conciliar, de um lado, a proteção de toda a produção relevante da Zona Franca de Manaus e, por outro lado, garantir a redução de 35% de IPI para todos os produtos que são produzidos fora da Zona Franca. Beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais. Irmãs Galvão estão aí desde sempre, né? Meu avô gostava, meu avô, velho Nelson. Marilene, da dupla As Irmãs Galvão, será enterrada hoje em Paraguaçu Paulista. Arthur Queiroz. A causa da morte de Marilene Galvão não chegou a ser revelada pela família, mas ela lutava contra o agravamento do Alzheimer havia 10 anos. Ela estava internada em São Paulo. A artista de 80 anos de idade, natural de Palmital, no interior de São Paulo, tocava violão e cantava. Marilene e Mari juntas lançaram ao todo 80 álbuns ao longo de 70 anos, quando se tornaram as primeiras mulheres no cenário da música sertaneja profissional, que à época era predominantemente masculino. Um dos maiores sucessos foi a regravação de Beijinho Doce. É exatamente essa que a gente está ouvindo agora. Sem dar um beijinho, coração reclama. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, quanto é que foi o teu São Paulo ontem, porque eu não pude trabalhar? 1-3. Entendeu?
E eu não liguei rádio, nem televisão e tal, ouvi um pouco a Band News FM e a Rádio Bandeirantes, mas não sei o resultado final. Não sabe? Se o Flamengo ganhou, se o São Paulo empatou, se o São Paulo perdeu. Entendeu? Você poderia explicar melhor pra mim aí, viu? Tá bom, ô Megali? Mas vamos ao placarzinho de ontem. Vou começar falando do Flamengo, porque teve uma noite memorável ontem, né? Ganhou praticamente já eliminando o São Paulo da Copa do Brasil, mas teve uma outra boa notícia, porque o rival do Flamengo na Libertadores da América, o que vale mesmo, entendeu? O Vélez Sarsfield voltou a derrapar na Argentina, o time tá em péssima fase, e o melhor jogador do time acabou se machucando. Tá vendo? Tá dando tudo certo pro Flamengo. Calou ontem o Morumbi, uma vitória de 3-1. Parabéns ao time do Flamengo, porque tem um técnico no qual sempre acreditei. Quem me ouve aqui nesse espaço sabe que eu tô sempre falando do Dorival Silvestre Júnior, primo irmão do nosso Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu. São Paulo não precisa nem viajar, viu? Não vai adiantar nada. Então, ó, Fluminense 2, Corinthians 2. Até que quebrou o galho, né? O Corinthians empatou ainda o jogo, beleza. E na volta aqui lá em Itaquera, na zona leste de São Paulo, né? Lá na Neoquímica Arena, estádio maravilhoso, apesar que o Corinthians tá devendo lá todas as carças na mão, não paga nada. Por que não arruma um patrocinador para comprar o estádio e botar o patrocínio? A Neoquímica podia comprar e pagar a dívida monstruosa que o Corinthians tem com o seu belíssimo estádio, como a Neoquímica Arena. Só que o Palmeiras não deve absolutamente nada, mas tem um sócio, né? O Walter Torre, que está no céu. Grande abraço para vocês, grande quinta-feira e até amanhã. Valeu, Milton, até amanhã.